Oi, gente, e aí, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou a Joyce, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Bom, amigas, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o meu top 5 corretivos favoritos do momento. São corretivos bem versáteis, na minha opinião, e encaixam aí em todos os gostos, em todos os bolsos. Essa seleção aqui, ó, tá muito top. Eu não tenho muita olheira, tá, gente, pra cobrir, mas é uma região que tem bastante linha normalmente, né? E eu tenho algumas linhazinhas, assim, um pouco mais presente ali naquela região, né? A idade chega. Então eu vou compartilhar com vocês a minha percepção sobre cada um, a minha experiência com eles, tá? Em todas as vezes que eu remover o corretivo, eu vou aplicar de novo esse hidratante aqui da Princípia, que eu gosto bastante. Ele não é pra região da olheira, mas eu uso, nunca me deu nada. É um hidratante bem potente, porque para essa região a gente precisa hidratar muito bem. Tu não quer que o corretivo craquele, que o corretivo fique feio, fique evidenciando linhas, precisa hidratar a região, tá, amiga? Não tem uma ordem, eu não vou começar pelo corretivo que eu mais gosto para o que eu menos gosto, ou vice-versa, tá? Porque todos aqui têm meu coração, gente. Estão todos no mesmo patamar. Pode ser que alguns eu goste mais, outros menos, pode ser, mas não tem uma ordem aqui, tá? Vou começar com esse daqui da Rare Beauty. Na verdade, ele não é considerado um corretivo, ele não anula, não cobre olheiras. Ele é considerado mais um iluminador para contorno dos olhos. É isso que a marca em si descreve esse produto, né? Mas no site da Sephora, por exemplo, a gente encontra ele como corretivo. O que eu mais amo nesse produto aqui, gente, é a embalagem, sem dúvidas, mas principalmente o aplicador. Olha só, bem diferente, vem com essa ponteira aqui em metal que ajuda a desinchar a região da olheira, sabe? Quando a gente recém acorda e tá com aquele olho inchado ou chorou aí. É muito bom. Super geladinho, gente. Ah, eu adoro essa sensação de aplicar esse produto. Ele tem uma cobertura extremamente leve, tá? Realmente ele só dá uma iluminada e vocês vão ver o poder desse produto. Todos eu vou assentar com o dedo, tá? Vocês sabem que eu gosto muito de assentar com o dedo no meu dia a dia, eu acho bem rápido e prático. Ó, gente, olha isso. Dá uma iluminada surreal nessa área. É ótimo para quem não gosta de cobertura muito pesada, para quem só quer tirar a cara de sono, sabe? Dar uma acordada no olhar pro dia a dia, assim, para quem gosta de uma make bem leve. É maravilhoso esse produto. Ele tem uma texturinha como se fosse um creminho para a região da olheira, sabe? Super gostosinha, então, com o passar do tempo, ele pode dar uma acumuladinha assim, mas não vai ficar tão aparente porque ele quase não tem cobertura, né? Mas para quem não gosta dessa sensação de que o produto vai acumular, precisa dar uma seladinha com pó, até porque ele fica com essa área aqui com um sensorial bem hidratante. Eu gosto muito desse produto. Eu acho que assim, ó, não sei como conseguiram fazer isso, sabe? É um corretivo que não é um corretivo, mas que ilumina, tira a cara de sono, maravilhoso. É um pouco mais caro, acho que tá na média aí de R$ 169 na Sephora, mas acho que é uma ótima opção pra quem não gosta de cobertura muito pesada, sabe? Gosta mais dessa proposta de maquiagem sem parecer estar maquiada, sabe? Maravilhoso. Não vou remover o da Rare Beauty pra gente falar sobre o próximo, que eu vou aplicar nesse lado aqui, que é o nosso queridinho BT Skin Plush de linha Bruna Tavares, que é o corretivo novo da linha. Tem uma proposta aí, diferentemente do outro, de trazer um ar mais natural, um look mais natural para o olhar, e inclusive indicado aí para quem tem a pele madura, né? Porque ele não deve evidenciar muito as linhas. O aplicador dele é igual ao aplicador de gloss da linha da Bruna Tavares. Todas as cores eu vou deixar na descrição, tá? Ou aí no vídeo. Ele tem uma textura levemente cremosinha, um pouquinho denso, sabe? Não é uma textura extremamente fina. E o sensorial dele, o acabamento dele, é para ser um acabamento semi-mate, né? Até dizem ali que é um aveludado, porque ele é uma mistura com o BT Plush, eu acho, né? Aquele produto para lábios e bochecha, né? Se eu não tô enganada. Mas, ó, ele promete ter uma cobertura leve a média, mas ele é super pigmentado. Inclusive, esse tom aqui, ele tá um pouco mais claro pra mim, pra correção, né, pro estilo que eu gosto. Esse aqui é o F3040. Mas ele, depois que seca, ele dá uma leve adaptada no tom, então ele não fica tão brancão assim como tá agora na aplicação. E rende bastante, ó. Estão vendo que aquele pouquinho que eu apliquei, eu acabei puxando um pouco mais aqui pra bochecha. Ele tem uma ótima pigmentação. Ele é bem fino, mas cremosinho. Ele não é o mais fino aqui dos meus corretivos, mas ele é super pigmentado e ele dá, sim, um ar super natural. Ele cobre bem, ao mesmo tempo dá um ar super natural e não marca linhas. Ele fica
com acabamento semi-mate, na minha opinião, é um aveludadinho, né, que é a proposta do corretivo, e eu consigo usar ele tranquilamente, sem selar. Não acho que acumula muito nas linhas que chega a evidenciar, sabe? Mas claro, assim como qualquer corretivo, ele vai acumular porque a gente tá falando de linha, né? Enquanto a gente fala, a gente sorri, a área que se mexe, então o produto acaba entrando na linha, mas na minha percepção, na minha experiência, ele não acumula tanto assim que deixa com aparência envelhecida, sabe? Eu uso, como eu falei, eu uso tranquilamente sem selar, mas tu quer ter a garantia de que não vai acumular, dá uma seladinha com pó. Mas, gente, maravilhoso. Eu amo esse corretivo, pra mim é um dos nacionais, assim, ó, top favorito, sabe? O valor dele é na casa ali dos R$65. Tem ativos, né, como todos os produtos da linha Bruna Tavares, que vai ajudar ali a tratar a região, né? Eu recomendo ele pra quem quer uma cobertura bem natural, mas ao mesmo tempo que tenha cobertura, sabe? E ele não marca, não evidencia, não envelhece as linhas, mas a proposta dele é de fato ser um pouco mais natural. Tu pode construir camadas, mas aí ele vai ficar um pouquinho mais pesado, porque a textura dele não é completamente fininha, ele é levemente cremoso, então vai pesar um pouco mais essa área, então ele vai dar mais cobertura, mas a tendência de marcar um pouquinho mais é maior, sabe? Observem a diferença, eu comecei aí com dois produtos, dois corretivos que eu considero bem natural, que deixam um acabamento bem leve na pele. Esse lado aqui com o iluminador para contorno dos olhos da Rare Beauty e esse lado aqui com o BT Skin Plush de linha Bruna Tavares. Estão vendo que de fato o da Rare Beauty não dá quase nada de cobertura, mas ele dá uma iluminada. Já esse lado da Bruna Tavares, ele dá uma cobertura, mas ao mesmo tempo deixa a pele com uma aparência super natural. Ambos eu considero aí ótimo pro look make-up, não make-up, só que um pouco mais natural que o outro. Próximo corretivo é o queridinho da internet, o Under Eye Corrector de RK by Kiss. Inclusive, nessa semana, eu acho que eles informaram lá no Instagram que a embalagem trocou, né? Então tá um pouco diferente, a minha é a antiga. A cor que eu tenho aqui é a cor 15, pra mim dá super certo, é o tom perfeito pra correção. E esse corretivo aqui eu gosto bastante dele porque ele tem uma volumetria bem alta, 10 ml, custa aí na casa dos seus R$35. É um corretivo super acessível aí. E vem com aquele aplicadorzão que eu adoro. Também tem alguns ativos, né? Ácido hialurônico, extrato de pepino, tudo para ajudar a região da olheira. Eu tiro o excesso porque o que vem aqui nesse aplicador, gente, dá tranquilo para os dois olhos. Então vou aplicar daquele meu jeito, né? Um pouquinho aqui, outro aqui e um pouquinho aqui na pálpebra pra gente ter a cobertura completa da olheira. Assentar com o dedinho e, gente, ele rende bastante. Tem uma textura super fina, uma textura bem fininha. Não é o mais fino, mas ele beira aí ao corretivo da Mari Maria, o novo, que eu testei aqui com vocês, que tem uma textura super fina. A textura desse da RK é bem similar ao da Mari Maria. Olha a facilidade de aplicar esse corretivo, gente. É muito fácil. Tem uma cobertura, na minha opinião, média a alta. Aquela quantidade que eu apliquei, olha o tanto que cobriu. Ele tem acabamento mate, assim como ele é amado por muita gente na internet, muita gente não gosta ou não se dá bem com ele. Comigo ele dá super certo, eu não acho que ele marca ou evidencia as linhas, mas com o passar do tempo ele vai ficando cada vez mais seco mesmo, hidratando bem a região, então ele dá uma sugadinha na hidratação da área, então é importante hidratar muito bem essa região quando usar ele, mas é um corretivo extremamente resistente, gente. Eu não vejo necessidade de selar ele porque ele é bem sequinho e na minha olheira, no meu tipo de textura de linha que eu tenho abaixo da olheira, se eu vier com pó em cima desse corretivo, acaba marcando mais. Então eu não vejo necessidade em selar, porque ele fica bem sequinho. Então é ótimo para usar naqueles dias bem quentes, sabe? Que a gente precisa de resistência. Esse que é a pedida, pra mim, é um queridinho aí, eu gosto muito. E o próximo é um queridinho baratinho, o Check Matte de Natura Faces, que vem nessa embalagem que eu amo, gente, uma bisnaguinha pequenininha de corretivo, parece uma mini base. Gosto bastante. Essa cor que eu tenho aqui é a 15, se eu não me engano, porque saiu aqui, ó. Mas eu acho que é a 15, tá? Também tem resenha aqui no canal, eu falo certinho lá a cor nesse vídeo. Gostei muito dessa ponteirinha aqui, porque te dá uma precisão, muita gente não gosta muito, mas eu sinto que dá mais precisão, sabe? Só que tem que cuidar, porque esse corretivo aqui, ele te engana. Ele tem uma textura bem cremosa, ele é levemente denso, então ele acaba tendo uma cobertura um pouco mais alta, mas tu consegue deixar ele um pouco mais versátil, então com essa quantidade aqui a gente consegue uma cobertura aí média, até com menos uma leve, sabe? Mas precisa ter cuidado porque, olha só, ele rende muito, então se a gente colocar muita quantidade aqui, ele vai marcar as linhas, tá? Esse tom aqui, ele fica um pouco mais amarelado pra mim, ó.
mas depois ele dá uma assentada melhor e se adapta ao meu tom, ficando bem certinho uma opção para correção, sabe? Para anular olheira. Eu acho que pra mim ficou bem bom esse tom. Gente, rende demais, demais. Ele é bem cremoso, tá? Apesar de prometer um acabamento mate, eu não acho que ele fica super mate sequinho. O da RK fica mais seco. Acho que eu apliquei muito. Olha, gente, rendeu demais. Outro corretivo que tem uma ótima espalhabilidade. Olha a cobertura. Eu apliquei até demais. Esse tanto aqui, ele acaba que com o passar do tempo ele dá uma evidenciada, uma marcadinha assim nas linhas, tá? Então, aplicar um pouco menos, se tu não quer que marque tanto nas linhas, mas é um corretivo que eu acho que tem um ótimo custo-benefício, sabe? Custa R$ 29,90, assim como muitos corretivos, logo que a gente aplica, ele fica com esse leve glow, mas com o passar do tempo ele dá uma absorvida, dá uma secada, mas eu não acho que ele fica tão seco, tão mate, de fato ele fica aí com acabamento semi-mate, então dependendo da quantidade que a gente aplicar, ele vai dar aquela acumulada, muito ou pouco, né? Isso vai depender da quantidade que a gente colocou. E também a questão da marcação das linhas, tá? Com essa quantidade aqui, eu tenho certeza que ele marca com o passar do tempo e deixa um aspecto envelhecido. Mas com menos produto, a gente consegue uma cobertura aí média, bem legal. Ele acaba não marcando tanto, tá? Mas olha, gente, pra mim, maravilhoso. Removi o lado da RK e mantive o lado da Natura Faces para irmos para o último corretivo, queridinho do momento, que é o Cover Up de Dona Mari Maria. Tem resenha aqui no canal também. E, gente, sabe aquela coisa, mal conheço, já considero pra caramba? É esse corretivo aqui. Embalagem bem bonitinha, bem diferente, coisa mais linda. O aplicador dele é bem fininho, então tem que tomar cuidado porque vem com bastante excesso de produto e rende bastante. Então tem que tomar esse cuidado caso tu não queira excesso de produto aqui na tua olheira. É super fininho, gente. Desses aqui que eu mostrei pra vocês hoje, olha, ele tem uma textura super fina, acho que é o mais fino de todos, assim, dos corretivos, né? Ele beira aí um pouquinho com o da RK, mas sentindo agora eu percebi que o da RK ainda é um pouco mais grossinho do que o da Mari Maria. O da Mari Maria é bem fininho. E olha, quase similar ao sensorial da Rare Beauty, sabe? Só que o da Rare Beauty, ele é um pouco mais cremosinho, um pouco mais voltado como se fosse um creme, sabe? É bem diferente aquela textura. Esse aqui, gente, tem ótima espalhabilidade. A cor, né, que eu peguei foi a MMC02. Eu achei que ela ficou um pouco mais clara. Foi bem confuso lá na hora de escolher. Eu acho que ele tem uma cobertura, na minha opinião, média, sabe? Leve, beirando a média aí. Tu consegue construir camadas e chegar numa cobertura alta. Super fácil de aplicar ele, rende bastante, tem ativos hidratantes, né? Então, nesse primeiro momento, quando a gente aplica, ele fica com um visual um pouco mais hidratante. Mas notem que o lado da Natura Faces remete um pouco mais esse visual mais viçoso do que o lado da Mari Maria. Mas ele fica levemente hidratante logo na aplicação, como eu tava falando pra vocês, mas com o passar das horas ele seca, tá? E aí ele fica ali um semi-mate, um pouco mais sequinho. Então, também por ele ser bem fininho, ter essa textura bem fina, ele vai acumular nas linhas, tá? Ele não evidencia envelhecendo, mas ele acumula nas linhas, então isso pode incomodar um pouco, porque ele é bem pigmentado, então esse acúmulo vai aparecer, sabe? É um corretivo que eu tô gostando muito no momento, me surpreendeu bastante, indico pra quem tem a pele madura, mas tendo esse cuidado de que precisa selar com pó pra não evidenciar muito o acúmulo, mas ele fica também super natural, um aspecto bem legal, assim, nada muito pesado, aprovadíssimo, já tá no meu top. Esses foram os meus top 5 corretivos favoritos do momento. Comenta aqui pra mim se tu já usou algum desses corretivos ou qual o teu corretivo favorito. Não esquece de deixar aquele like, te inscrever no canal. Super beijo e até o próximo vídeo.